E aí galera do Aula D, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim falar com vocês hoje sobre hipérbole. Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, deixe comentários aí. Enfim, esse espaço é para vocês, né galera? Bora lá! Quem não viu nossas aulas anteriores, dá uma olhada lá que eu já falei de uma secção cônica que foi a elipse e agora eu vim falar sobre a hipérbole, tá? Vou voltar com aquele meu desenho bem legal, né? E vou esboçar aquele desenho e lembrar para vocês o conceito da questão da hipérbole, tá? Vamos entender primeiro o que é hipérbole? Olha só. A sombra da luz de um abajur. Não sei se vocês nunca repararam, mas se você tem um abajur em casa, tenta ligar só o abajur e desligar as luzes. Tu vai ver que o abajur, se ele tiver aquela confecção tipo elipse, né, tipo uma forma redonda, a sombra do abajur vai formar hipérboles. Então é um dos lugares, porque como secções cônicas me lembra muito questões de sombra, então a hipérbole eu encontro num desses tipos de sombra, tipo a sombra de um abajur, tá? Então o que significa hipérbole, né? Ela é uma figura geométrica plana, formada pela intersecção de um plano e de um cone duplo de revolução, né? Elipse é só de um cone normal, esse aqui é um cone duplo, né? As hipérboles, embora estejam totalmente contidas em um plano, são curvas. Elas são curvas que eu já vou mostrar um desenho para vocês. Então isso significa que elas não possuem nenhuma parte plana. Olha que loucura! Ela apenas parte de sombras. Então, olha, eu tenho aqui as hipérboles, ó. Geralmente elas também possuem dois focos que nem a elipse, só que elas nunca se encontram. Elas têm essa, tipo, parece que eu cortei a elipse no meio e coloquei um para cada lado. Mais ou menos fiz isso. E aí fiz a questão das hipérboles, tá? Então, não confundam hipérbole com parábola. Parábola é quando eu tenho, tipo, a parábola para cima e a parábola é para baixo. A hipérbole, vocês observem que é pro lado. Parece que são duas boquinhas uma pro lado da outra, tá? Vamos aqui então para alguns elementos da hipérbole que não tem na elipse, né? Então tá aqui as minhas duas hipérboles. Eu tenho os focos F1 e F2, né? Os A seria a distância entre os focos. F1 e F2 é igual a 2C, que eu denomino distância focal. Então tá aqui o meu 2C, distância focal. O O é o centro da hipérbole, que é o ponto médio, certo? Do segmento do F1, é o ponto central. O A1 e o A2 são os vértices da hipérbole. Observe que na elipse eu não tenho vértices, eu só tenho foco. A elipse, ela passa exatamente no foco. A hipérbole, além dela ter o foco, ela tem a vértice dela. Ela não passa em cima do foco. Observem isso. Eu tenho o eixo real ou transversal, que é o segmento do A1 e do A2, que é esse pedacinho aqui, ó, que é o valor entre o A1 e o A2, que eu chamo de eixo real ou transversal. Tem o eixo imaginário ou conjugado, que é o segmento B1 e B2, certo? Ó, o segmento B1 e B2. Ele não vai aparecer nos esboços, mas é para imaginar que tem, por isso que ele já é um eixo imaginário, né? E o comprimento é o 2B, que é esse valor que está aqui. E o triângulo que está sendo desenhado aqui, ó, que é um triângulo que está ali dentro, né? Ele tem uma relação assim: C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é a mesma coisa que a elipse tinha quando formava um triângulo dentro dela, tá? Que serve exatamente para quando a gente querer saber uma das distâncias focais, ou eu querer saber algum outro ponto que eu não conheço, aí a gente usa essa relação aqui para poder descobrir esses outros pontos, tá? Então esses são os elementos principais da hipérbole. Tem um outro elemento da hipérbole que é bem importante, vou mostrar aqui para vocês, que eu chamo de assíntotas. Então quando eu tenho a minha hipérbole formada, eu consigo, entre o desenho de uma hipérbole e a outra, desenhar um retângulo. Às vezes pode ser até que saia um quadrado, né? Desenhar um retângulo. Desse retângulo, eu consigo passar duas retas, ó.
duas retinhas. E essas retinhas que elas passam bem, elas não encostam nas hipérboles, elas só passam, né? Eu chamo de assíntotas, porque elas medem tipo a distância dessa hipérbole até a outra. Então essas retas aqui que eu posso sim achar uma equação de reta para ela, eu chamo de assíntotas, tá? Bom, vamos para a equação da hipérbole. Eu também tenho dois casos de equação de hipérbole. O primeiro é quando os focos pertencem ao eixo das abscissas, que nem a elipse, né? E o segundo é quando os focos pertencem ao eixo das ordenadas. Quando faz aquele ali, ó, o caso 1, eu tenho isso aqui. Ela vai ficar... Claro que não é necessariamente esses pontos, porque vai depender do problema. Mas eu tenho isso daqui, certo? Tipo um triângulo retângulo, mas isso aqui é só um esboço para vocês enxergarem o que está ali dentro. Mas é esse esboço aqui que eu tenho. E quando for no eixo das ordenadas... Ah, desculpa. Aqui é a fórmula, a equação, quando tem o caso 1. Observem que é a mesma da elipse, só que ao invés de mais é menos. É a mesma da elipse, só que aqui é menos, ó. E a outra, ao invés de ser para os lados, é para cima. Uma para cima e a outra para baixo. E o triângulo aqui, ó, sempre se formando, tá? E aí a equação se dá dessa maneira aqui, ó. X ao quadrado, tá? A equação ela deriva sempre da mesma, né? Só que aí embaixo permanece igual. O que muda agora é em cima, ó. O y vai para lá e o x vem para cá, ó. Essa é a diferença. O que muda agora é em cima, certo? Então aqui a gente tem as duas equações que a gente tem, as duas formas canônicas da nossa hipérbole. Vamos desenvolver então. Aqui eu deixei, mas depois eu falo disso. Vem comigo. Dei essa equação aqui, uma equação de hipérbole. Primeira coisa que eu faço é a medida dos semi-eixos. Medida dos semi-eixos, então, forma canônica. Ó, forma canônica. Já sei que, como o x está primeiro, eu já sei que o eixo está sobre as abscissas, não está sobre as ordenadas. Porque se tivesse sobre as ordenadas, o y estaria lá. E não. Vou fazer a mesma coisa que eu fazia na elipse. A ao quadrado igual a 9, b ao quadrado igual a 16. Vou fazer a raiz dos dois, o a vai ficar 3 e o b vai ficar 4. Mesma coisa. Os focos. Os focos também, ó, tem aquela fórmula que eu apresentei nos elementos. C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Substitui. C ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. C ao quadrado igual a 5. Se vocês forem fazer isso daqui e fazer a raiz quadrada, vai dar 5. Já fiz direto, né? Pra gente não perder muito tempo. Então o foco 1 vai ser menos 5 e 0. E o foco 2, 5 e 0. Tá? E depois tem a excentricidade, que é que nem a elipse. O E igual a C sobre A. O C é 5 e o A é 3. Então a excentricidade é 5/3. E uma coisa de novo que tem são as equações das assíntotas, que são aquelas retas que passam entre as hipérboles, que eu consigo achar a equação de reta que passa através dessa fórmula aqui, ó. Y, porque é uma equação, é uma função, igual a mais ou menos b sobre ax. Então, b é 4 e o a é 3. Então vai ficar y igual a mais ou menos 4/3 de x. Então, daquelas duas equações, aquelas duas assíntotas que passam na hipérbole, uma é 4/3 de x e a outra é menos 4/3 de x. Uma positiva e a outra negativa, por isso que elas se cruzam, formam exatamente um x, tá? Feito esses pequenos detalhes, tu já consegue esboçar uma hipérbole, caso queira, né? Consegue já botar os focos, consegue traçar equações assíntotas, consegue fazer um esboço bem simples, que é o foco, que é praticamente o foco de montar uma hipérbole, tá? E também a geometria analítica, como eu falei anteriormente, na videoaula da elipse, ela fala sobre a questão de figuras em 3D. Então, se eu pego essa hipérbole de uma sombra, o que eu consigo formar numa figura 3D? Caso tu queira se aprofundar sobre o assunto. Eu consigo formar daqui a pouco dois hiperboloides diferentes. Um hiperboloide, que ele praticamente tem tipo um formato de um cone cilindrado, né? E o outro que são tipo o corte desse, de um para o lado e o outro para o outro.
certo? Então são esses dois tipos de hiperboloides, claro que cada um com suas equações, cada um com suas construções e com as suas peculiaridades, certo? Então são essas figuras que eu consigo formar, que a gente pode ver em um outro momento, uma outra aplicação, a construção e como se dá o processo disso, certo? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção, abraços e valeu!